Boa noite, meus fiéis ouvintes. Está numa edição do melhor podcast esportivo que você irá escutar na sua vida, meu garotinho. É o podcast do Papo do Fundão. Quem está falando agora é o Enzo e eu serei o novo interlocutor deste programa. Antes de mais nada, antes de apresentar os meus queridíssimos companheiros, sigam as redes sociais, temos página no Twitter, Instagram, Facebook. E se você antenado no mundo esportivo, só seguir nossa página e nos ajude a crescer. Certo, agora iremos às apresentações. Vou apresentar agora o nosso frio e calculista Naor Andrade. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aí. Vamos para mais uma edição aí do nosso programa tão querido e amado, tá de volta. Agora tem o Vitão, nosso VD Vector, sempre com as suas opiniões certeiras. Se apresente, Vitor. E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com o nosso podcast. Queria só lembrar que nós batemos 100 mil views no nosso blog. Então visite lá nosso blog, Papo do Fundão, o Enzo já falou aí. Mas eu tô muito feliz, né? 100 mil é gente pra caramba, valeu gente. É isso aí, batemos 100 mil views fazendo nossos textos, bastante empenho e pretendemos seguir voos maiores. E para encerrar essa fase de apresentações, queremos apresentar o nosso fanático amante do dinismo, Vinícius Duran. Se apresente, Vinícius. Salve. Diniz é melhor que o Guardiola e ponta cabocla. Meu Deus do céu, esse é o cara. Certinho, meus colegas, agora vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro, está pegando fogo, muitas coisas acontecendo na parte de cima, na parte de baixo da tabela. É o líder do Campeonato Atlético Mineiro, com 30 pontos, jogando pra caramba. Tem Inter com D, com 28 pontos, Flamengo com 27. Eu vou fazer uma pergunta para os meus colegas, tema que muitos jogadores, muitos treinadores e muitos comentaristas brasileiros ficaram batendo na tecla que seria uma utopia. Mas, na verdade, neste campeonato está se provando ao contrário. A pergunta para vocês é, os 3 primeiros colocados do brasileiro, que são o Atlético, o Internacional e o Flamengo, os 3 são comandados por técnicos estrangeiros. Só demonstram para nós, brasileiros, que a tática dos técnicos brasileiros estão ultrapassadas ou vocês acham que tem nada a ver? Não, números não mentem, né? O que tá mostrando é que os 3 primeiros colocados são os estrangeiros, os argentinos, que é o São Paulo no Galo, o D no Inter, e o espanhol Domenech Torrent do Flamengo. E o que eu penso é o seguinte, sobre essa questão, me parece que por mais que o Gringo não seja tão qualificado, pelo menos ele tenta tirar da zona de conforto, ele tenta sempre melhorar. Agora eu vejo nos treinadores brasileiros uma grande utopia, uma grande romantização do que eles fizeram no passado. Eles acham que porque o que ganharam no passado eles pode servir de sustentação para o seu trabalho atual. Por exemplo, o Luxemburgo. Vem do jogo do Flamengo, você vê que é um time que não cria absolutamente nada, mas para ele tá tudo bem porque ele ganhou o Paulista em 99, por exemplo. Então acho que os treinadores brasileiros têm tanta soberba de achar que porque o Brasil é o campeão mundial que não precisa mudar, que realmente é o que está prejudicando muito. Bom, falando sobre a questão dos estrangeiros, eu acho que a gente tem que deixar claro que, de fato, eles são os 3 primeiros colocados, porém, assim como brasileiros, estrangeiros também têm bons e maus técnicos. A gente pode recordar diversos técnicos ruins que passaram aqui pelo Brasil. Paulo Bento no Cruzeiro. O Paulo Bento no Cruzeiro, como o Vini citou, foi um caso bem triste. Pode citar o Ricardo Gareca no Palmeiras, que também teve um trabalho bem ruim. Então, esses são alguns exemplos de treinadores estrangeiros ruins. Então, acho que a gente tem que separar que, assim como no Brasil, tem treinadores bons e ruins, sendo estrangeiros também, bons e ruins. Jorge Sampaoli já tinha demonstrado qualidade no ano passado, quando com um elenco bem mediano do Santos conseguiu manter o time na vice-colocação do campeonato. O Eduardo Cudê já vinha também de um bom trabalho no Racing, foi campeão argentino. E o Domenech Torrent, dentro desses 3, é o que tem menos currículo, né? Apesar dele ter sido auxiliar do Guardiola, como técnico mesmo, mão na massa, ele ainda não tinha colocado. Então, eu acho que o trabalho dele tem boas ideias, ainda não foram colocadas todas em prática, mas a gente fala sobre isso mais para frente. Sobre os treinadores brasileiros, a grande maioria eu concordo com o Vini, são muito acomodados, e a gente tem como exemplo os treinadores argentinos. Tem bastante treinador argentino na Europa, fazendo até sucesso.
Porém, brasileiros, que a gente se diz o país do futebol, a gente não tem muitos exemplos de treinadores brasileiros indo lá para fora. No momento que eu me recordo, nenhum em destaque. O último que eu me recordo que foi lá para fora foi o Silvinho, no Lyon, que foi chutado de lá com, se eu não me engano, 7 rodadas, e com o rótulo de retranqueiro, né, que pegou bem mal pro nosso Brasilzão. Eu assino embaixo com os meus colegas aqui de podcast e também adiciono essa nova geração de técnicos vem bem mais forte, porém não tão vitoriosa quanto a antiga. Explicarei. A gente tinha uma gama de técnicos vitoriosos que hoje em dia são ultrapassados, querendo ou não, são ultrapassados. Abel, Felipão, Luxemburgo eram técnicos que são vitoriosos, porém são ultrapassados. Essa nova geração que está vindo agora de técnicos, eles não estão conseguindo ganhar, os técnicos brasileiros. Eu torço muito para que dê certo, esses novos técnicos possam crescer e possam melhorar, porém essa nova geração não consegue ser vitoriosa, não consegue se mostrar uma geração, não consegue se mostrar. Então os times estão buscando por fora mesmo, para fora. Quem quer contratar técnicos inovadores procuram fora. Esses novos técnicos precisam sim, com o tempo eles vão melhorar. Um exemplo Rogério Ceni, Diniz, próprio o Roger Machado. Esses técnicos precisam de títulos para começarem a se consolidar. São bons técnicos, são técnicos que estão em ascensão, porém eles precisam dos títulos para começar a crescer no cenário nacional e futuramente internacional. Eu tenho uma coisa para dar um adendo no seu comentário, Vitor. Você falou que os técnicos novos não estão ganhando muito. Você citou o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni ganhou o Cearense, ganhou a Série B, ganhou a Copa do Nordeste pelo Fortaleza, mano. Não, sim, o Rogério Ceni, ele conseguiu, ele foi o técnico que conseguiu, o primeiro time nordestino a ganhar a Série B, né? É um fato muito interessante, porém, se ganhasse uma Sul-Americana, se ganhasse uma Copa do Brasil, daria muito mais visibilidade do que ganhar uma Série B, do que ganhar um Campeonato Cearense. Eu não estou desvalorizando os títulos, porém, falta ainda esses títulos maiores para essa nova geração. Mas você acha que o Fortaleza tem elenco para ganhar a Copa do Brasil? Cara, se o Rogério Ceni quer se destacar, se o Rogério Ceni quer ser um técnico grande, ele precisa ganhar títulos grandes, não importa o time que ele tem. Então se o Rogério Ceni pegar o time do meu bairro, isso tem que obrigar ele a ganhar a Copa do Brasil. Não, você não tá comparando o time do seu bairro com o Fortaleza. Fortaleza, mesmo tendo peças que, comparando com outros times, não são boas, Fortaleza tá conseguindo jogar. Fortaleza tá lá em cima da tabela. Claro que talvez não fique, não permaneça lá. Porém, o Fortaleza não é nenhum timinho ruim. Dá pra trabalhar, dá pra tentar alguma coisa, cara. Vitor, Copa do Brasil é muito longe de sua obrigação pro Fortaleza ganhar uma Copa do Brasil. Eu acho que pro Rogério Ceni se consolidar, começar a... É claro que ele já tá sendo visto com bons olhos, porém, para ele se consolidar, ele não conseguiu fazer um trabalho bom em nenhum clube grande. O São Paulo, ele não foi muito bem. No Cruzeiro, claro que toda a situação do Cruzeiro foi péssima para ele, então ele precisa se provar um técnico que consiga ganhar títulos grandes. Querendo ou não, o Luxemburgo ele tá ultrapassado, o Felipão tá ultrapassado, porém os caras têm títulos, entendeu? Por isso que eles chegaram no patamar que eles estão. Não dá pra você ser um grande técnico sem títulos. Não dá. Vamos sair um pouquinho dessa linha do Rogério Ceni, Fortaleza, São Paulo, porque vamos falar isso mais pra frente, né, ainda nesta edição. Mas guarda essa linha de pensamento porque, querendo ou não, vai ser importante. Agora, ainda falando com você, Vitor, eu gostaria de saber uma opinião sua. O Jorge Sampaoli tá aqui no Brasil desde 2019, até o Nar falou que ele fez um trabalho assim, até que bom no Santos, terminou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com um time que até para muitos pode ser até uma proeza o que ele fez. O fato dele conhecer o futebol brasileiro um certo mais tempo, pode ser o diferencial para o futebol do Atlético Mineiro durar mais? Talvez seja algo benéfico para o próprio Galo, porque é bom saber, porque alguns treinadores não sabem o que realmente é o futebol brasileiro. E o Atlético Mineiro vem jogando bem, e talvez o fato do Sampaoli estar no Brasil desde o ano passado pode ser o diferencial para a equipe mineira? O Sampaoli já ter feito uma temporada aqui no Brasil não é o fator principal para o Galo estar bem.
São Paulo é um bom técnico, é um técnico ofensivo, porém tem seus problemas. O Atlético toma gol quase todo jogo, perdeu alguns jogos no começo do campeonato, porém vem uma crescente muito grande. O time vem melhorando a cada jogo, um time super ofensivo, igual o Santos do ano passado, que chegou na vice-liderança. Eu acredito que o São Paulo ter ficado a primeira temporada aqui não afetou tanto assim, porque o Santos ano passado já chegou com um elenco, comparando com o Santos, chegou na vice-liderança, é um feito. Se você pegasse no começo do ano e pegasse o elenco do Santos, você colocaria vários outros elencos melhores que o Santos, e o Santos chegou na vice-liderança, né? Se fosse o caso dele precisar de uma temporada antes para conhecer o time, o Santos não estaria ali. E o Atlético, eu acredito que o Atlético possa ser campeão esse ano. O São Paulo ele vem de um trabalho, mesmo pirando, querendo todos os reforços do planeta, ele vem de um trabalho bom. Eu acho um trabalho consistente que a cada dia melhora, é claro. Mas esse campeonato vai ser bem bom de ver, que não vai ser uma disputa tão desleal igual no passado, que o Flamengo disparou na frente. Eu acho que vai ser uma disputa mais acirrada, porém eu acredito que o Galo possa ser campeão. Eu colocaria o Galo como favorito a ser campeão. Entendi. Eu agora vou fazer uma pergunta pro Vinícius. Não sei se ele acompanhava, porém o Eduardo Cudê querendo ou não, dessa linha aí dos 3 primeiros treinadores dos 3 times que eu falei, é que está mais tempo na América do Sul e foi contratado pelo Internacional por conta do trabalho que ele fez no Racing, um futebol mais agressivo. Querendo ou não, era um tormento para os seus adversários, né? Claro que não teve tantos frutos, porque, querendo ou não, na Argentina, quem impera mais é a dupla River Plate e Boca Juniors, mas isso não tira o mérito do bom trabalho do técnico Eduardo Cudê. Porém, no Brasil, a passagem dele aqui no Internacional tem uns certos poréns aí. O fato do Cudê ter perdido a liderança do Brasileirão e a falta de vitórias de Grenais pressiona o trabalho do Cudê, ou você acha que isso são meros defeitos pequenos no trabalho que ainda está para começar, Vinícius? Eu vejo como meros defeitos, até porque eu, por exemplo, pelo menos o que eu vi, eu não vejo uma grande pressão da torcida do Inter sobre ele. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho pelo time que o Inter tem. Ele tá sabendo, ele soube aproveitar o Thiago Galhardo atualmente. Quando o Guerreiro machucou, ele colocou o Thiago Galhardo mais ou menos na função dele, soube aproveitar o Thiago Galhardo, tá metendo gol pra caramba. Mas eu também acho que ainda não pode ser. Ele pode fazer mais ainda. Eu acho que ainda tá no começo, tá no bom caminho. O Inter faz boas partidas, mas eu também não acho que é nada espetacular. E sobre o Grenal, acho que é até sacanagem você colocar tudo sobre ele, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem 11 Grenais, né, que o Inter não ganha do Grêmio. Tem que ter paciência com o Cudê, que eu acho que ele vai dar muito certo no Inter. E agora eu vou perguntar pro nosso frio e calculista Naor, o nosso Thomas Shelby da Zona Leste. Muitos questionavam o Flamengo, muitos perderam a fé no Flamengo após o Jorge Jesus, o início mais ou menos do técnico Domenech Torrent. E agora parece que o cenário vem mudando, vem melhorando para o torcedor rubro-negro, já que está classificado para o mata-mata da Libertadores, encostando um dos líderes do campeonato. Pedro, pino da bola, finalmente acho que, pelo menos para mim, o Flamengo está aos poucos se encontrando, mas quero saber a opinião do Naor. O Flamengo ainda tem condições de prolongar o seu projeto de soberania nacional, conquistar um bicampeonato da Libertadores, um brasileiro seguido, o seu octa, ou ainda é muito cedo para se empolgar? Bom, Ezinho, eu acho que é cedo para se empolgar, porém, pelo mesmo ponto, eu acho que tem que dar trabalho pro Domenech, né? Eu fui um dos caras que fui contra a maioria, né? Pedir a permanência do Domenech, porque eu acho que o trabalho tem que ser feito e o trabalho tem que ser mirado a longo prazo. O trabalho não pode ser tão resultadista como a maioria dos trabalhos são no Brasil. Sobre o início do trabalho dele no Flamengo, era visível que os jogadores estavam em péssima condição física, né? Tinha jogadores quase 20 quilos acima do peso, né? Naquela parada que deu pós-saída do Jorge Jesus, o time ficou 20 dias sem treinador, né? Os dirigentes viajaram para a Europa e tudo mais, e os jogadores ali ficaram sem algum comando específico. Apesar de ter alguns profissionais ainda ali na comissão da preparação física e tudo mais, os profissionais ficaram muito sem foco, eu diria. Então isso acabou impactando no começo do trabalho do Domenech também, além de alguns problemas de falta de sorte em alguns jogos a bola não entrava para o adversário, enfim, e isso causou quase a saída dele, né? Muitos torcedores queriam a saída dele pós-goleada
contra o Independente Del Valle na Libertadores, mas era viável que, com o passar do tempo, os jogadores entrando em forma, o bom elenco que o Flamengo tem, o Flamengo começasse a gerar alguns resultados, né? Apesar de não apresentar ainda um futebol encantador, eu acho que os resultados são bons para um começo de trabalho, principalmente para um trabalho que visa o longo prazo. Como você disse, classificado na Libertadores, né? Apenas um empate na próxima rodada garante a primeira colocação do grupo. Na Copa do Brasil vai ter um confronto um pouco difícil contra o Atlético Paranaense, né? O único confronto de times de Libertadores, dentre todos os confrontos de oitavas de final. E no Brasileiro eu vejo perspectiva sim de o time brigar pelo título. Concordo com o Vitor que o Atlético Mineiro é o favorito ao título, por conta de o Atlético Mineiro só ter o Campeonato Brasileiro em disputa. Datas cheias, semanas cheias de jogos para os outros times, vão ser semanas de descanso e treinamento para o Atlético Mineiro. Então eu acho que fica um pouco difícil o bi brasileiro nesse ano. Mas claro que pode acontecer. O Atlético Mineiro sofreu um revés aí contra o Fortaleza, pode sofrer algumas perdas de ponto pelo caminho e o Flamengo pode aproveitar isso. Mas eu vejo, especificamente no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro como favorito. Mas a longo prazo, mantendo o Domenech Torrent, eu acho que a perspectiva é boa para títulos, para bicampeonatos, quem sabe, e eu manteria o trabalho sim. Agora, saindo um pouquinho dos 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, corre por fora o São Paulo, Fluminense, Santos, Palmeiras. Acho que desses 4 times que eu falei, na minha humilde opinião, o Santos é que está jogando melhor, pelo menos vem no momento de estabilidade, apesar de ter feito uma contratação completamente cagada. Mas isso é outra questão. Na questão futebolística dentro das 4 linhas, eu vou perguntar uma parada para vocês. Esses 4 times, São Paulo, Fluminense, Santos e Palmeiras, têm condições de bater de frente com o Internacional, com o Atlético Mineiro e com o Flamengo? Ou vocês acham que se ganhar a vaga para a Libertadores já está bom? Olha, sinceramente, eu não vejo nenhum desses 4 times brigando por título. De verdade, assim, eu não vejo eles no nível do Flamengo, do nível do Atlético, porque são times ainda em formação ou com comandos ruins. Por exemplo, o Palmeiras tá na mão do Vanderlei Luxemburgo, que não produz absolutamente nada, não tá sabendo aproveitar os jogadores, um monte de empate, e é um time que não produz, assim, não encanta de jeito nenhum, tá muito longe do Atlético, do Flamengo e do Inter. O São Paulo é do Fernando Diniz, que eu tenho muita reclamação mesmo sobre, mas talvez desses 4 times que você citou, talvez seja o melhor, por causa do elenco, por causa do técnico, da proposta do Fernando Diniz, que apesar de se reclamar, ele tem uma boa proposta, talvez renda durante o campeonato, mas tem um elenco fraquíssimo. Por exemplo, o jogo de ontem, se reclamou muito dele não ter feito alteração cedo e tal, mas ia voltar quem? Tinha o Toró no banco, o Elinho, o Paulo Boia, Trellis. Como você vai mexer nesse elenco? Então, eu acho que o São Paulo não tem elenco e nem capacidade de brigar lá no alto. Já o Santos também não vejo. E pra mim, esse time do Santos aí é o Marinho e mais 10. Não, é o Marinho, o João Paulo e mais 9. Não vejo grandes percepções. O Cuca tá tirando leite de pedra e também não vejo brigando por título. E o Fluminense, pra mim, que é o mais fraco dos 4. Eu não sei como que ele tá no top 8. Eu acho o Odair Helma um treinador muito fraquinho, não encanta. Hoje ganhou de 1-0 com pênalti super contestado do Neném, então eu não vejo perspectiva nenhuma. Bom, eu concordo bastante com o Vini, só reforçando, né, a ideia que ele propôs aqui. Sobre o Fluminense, concordo, é o time mais fraco dos citados, time bem, bem fraco mesmo. Sobre o Palmeiras, em off, né, a gente já brincava, eu com o nosso Vitão aí, sobre a questão do Luxemburgo, né, sempre achei ele muito fraco, sempre contestei o trabalho dele no Vasco na temporada anterior, ficou, né, romantizado aquele 4-4 contra o Jorge Jesus, mas para mim nunca foi nada demais o trabalho dele no Vasco, um time que brigou para não cair e é contratado por um time que quer ser campeão da Libertadores, na minha opinião não faz muito sentido. E o Santos, como o Vini falou, Marinho mais 10, não concordo nem com o João Paulo. O João Paulo, sim, no começo fazia grandes atuações, mas nos últimos jogos já começou a falhar, né? Já mostra que não é um goleiro tão absurdo quanto foi no
começo das aparições dele pelo Santos. Então eu acho que é mais o Marinho mesmo que carrega o piano ali no Santos. E eu concordo com o Vini que dentre esses concorrentes, eu acho que o São Paulo é de longe o que tem mais chance de brigar pelo título. Pode ser que ele fique um pouco para trás do Atlético, é verdade, pela questão de o Atlético só ter o brasileiro. Porém, se a gente olhar, o São Paulo já foi eliminado da Libertadores. E na Copa do Brasil a gente sabe que, infelizmente, né, pro Vini, na Copa do Brasil, o São Paulo é um time que não dá muita sorte, né? Acontece algumas coisas macabras aí com o São Paulo na Copa do Brasil. E eu acho que em algum momento da competição, o São Paulo tendo só o Campeonato Brasileiro, ou até o Campeonato Brasileiro junto com a Copa do Brasil, acho que dá para administrar. E o São Paulo é um time que tende a subir mais na tabela. Eu vejo o São Paulo conseguindo até ultrapassar o Internacional pela questão das competições. Eu acho que o Internacional não tem um elenco tão bom para gerir as 3 competições, né? A Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas eu acho que o São Paulo ainda fica atrás do Flamengo, se mantiver o trabalho do treinador atual, e eu acho que fica atrás do Atlético ainda, mas eu acho que o São Paulo pode até superar o Internacional. Uma acrescentada, se o São Paulo empatar ou ganhar do Binacional, joga a Sul-Americana ainda também. Verdade. Na Sul-Americana eu também acho que o São Paulo tem potencial, mas né, a gente não sabe se o São Paulo vai nem empatar com o Binacional, né? Um jogo que não vale muita coisa, mas mantenho o meu ponto de vista, acho que o São Paulo tem potencial para subir mais na tabela. Não tenho nem muito o que falar, os meus colegas já pontuaram quase todos. Eu concordo muito com o Naor que o São Paulo, desses 4 aí, eu acho que é o mais forte a buscar o título. Eu acho que o São Paulo não entra na briga por título. Porém, desses 4 aí, eu acho mais forte. Só queria abrir aspas aqui pro Luxemburgo. Ele falou assim, depois da derrota do São Paulo: a gente vem tentando fazer com que a equipe jogue mais para frente. Pronto, só queria falar isso. Um técnico, um dos mais retranqueiros do Brasil, fala que tá jogando pra frente. Não tem nem o que falar, só segue. Pelo visto, a fase tá boa lá na Barra Funda, viu? Não. Mas também Itaquera, a coisa tá feia. Desses 4 times aí, o Diniz, ele tem que se provar. O Odair Helman e o Luxemburgo, eu acho que estão no mesmo patamar de coisa horrível. E o Cuca, ele fez bons trabalhos no Brasileirão. E com o Santos ele tá fazendo, como já citaram, eu não lembro quem citou, foi um de nós que tá aqui, que o Cuca está tirando leite de pedra. E é verdade, o Santos está jogando até mais do que seu elenco supre. O Marinho tá ajudando, o momento bom do Marinho ajuda bastante nisso, mas o Santos tá lá em cima, é surpreendente, que era pra... Muitos jornalistas deram como o Santos brigando por rebaixamento, brigando lá embaixo, e tá lá em cima na 15ª rodada do Brasileirão, é uma surpresa. E é um bom trabalho do Cuca, que o Gesualdo tava triste. Mas o Cuca vem fazendo um bom trabalho. Não sei até quando, porque aqui no Brasil perdeu 2 partidas, você tá fora, né? Mas o Cuca vem fazendo um bom trabalho. Só pontuando aí, não foi eu que falei do Cuca e eu discordo veementemente. Eu tive o prazer de acompanhar os últimos 2 jogos do Santos e discordo totalmente do Vitor. Na minha opinião, o Cuca do Santos, o Santos do Cuca não apresenta nada de diferente. É um time bem monótono que é muito dependente do Marinho. Na última partida, inclusive, venceu o Grêmio com 2 gols de pênalti. De quem? Do Marinho. Então acho que é um time que não apresenta nada demais. Concordo que poderia estar mais para baixo, brigando para não cair, mas acho que surfa muito na onda do melhor jogador do mês do Campeonato Brasileiro, né? Acho que não apresenta nada demais, pelo menos nos jogos que eu vi do Santos. Nor, você acha que é a mesma pegada do Inter, surfando na boa fase do Thiago Galhardo? Eu acho que o Inter é um time mais bem montado do que o Santos. O Internacional, defensivamente, é um dos times que menos tomou gol no Campeonato Brasileiro. Vou ficar devendo o número exato aqui, porém tem uma defesa bem sólida, o Internacional. Infelizmente teve a lesão do Saravia, né, na lateral direita, mas mesmo assim o garoto Heitor entrou bem na lateral e eu acho que é um time bem mais postado, com bem mais cara de time do que o Santos, apesar de surfar muito na onda do Thiago Galhardo, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas na primeira rodada do Campeonato Brasileiro o Internacional estava empatando com o Coritiba em um jogo horroroso e o Galhardo estava no banco, né? Até o Cudê estava sendo criticado por isso. E aí ali foi o momento
de virada, né? Que o Kudê coloca o Galhardo no jogo, ele dá uma assistência pro Guerreiro, depois o Internacional vence o Fluminense e vai encaixando vitórias. E eu acho que o Internacional surfa muito na onda do Thiago Galhardo, porém é um time bem mais elaborado pelo Kudê do que o Santos pelo Cuca. Dando detalhe rapidinho da defesa do Internacional, que o Naor estava devendo os números, o Internacional no Campeonato Brasileiro só tomou 10 gols e é a melhor defesa do campeonato. Exatamente, isso só corrobora o que eu citei agora há pouco, que eu acho que o Internacional é um time muito mais bem montado do que o Santos. O Santos é um time que, pelo menos na minha visão, não apresenta nada de diferente, um time muito monótono, inclusive no último jogo, até foi citado na transmissão, o Renato Gaúcho entrou no jogo com 5 meio-campistas no jogo e simplesmente travou o time do Santos. O time do Santos não tinha nenhuma jogada, não tinha nenhuma ação, era um jogo até chato, então acho que o Cuca não apresenta nada de diferente do Santos, não. Agora, saindo da parte de cima para a parte de baixo, se encontram Corinthians, Botafogo, Bahia, Red Bull Bragantino. Eu vou excluir o Botafogo dessa, porque o Botafogo ganhou hoje, e vou acrescentar o Atlético Paranaense, que também, o atual campeão da Copa do Brasil, tá perto da zona, tá flertando com a zona do rebaixamento. Eu gostaria de saber de todos vocês que vocês acreditam que o futebol mal apresentado por eles é o principal motivo ou questões extracampos influenciaram mais para que houvesse a possibilidade de rebaixamento? Tipo, dívidas, que é o caso do Corinthians, que para mim é ridículo, ou em caso de falta de planejamento, que foi o caso do Atlético Paranaense, que começou com o Dorival, e Dorival já meteu o pé. O Bahia, que já demitiu o Roger Machado após 2 anos no comando. E o Red Bull Bragantino, que foi campeão da Série B com o Antônio Carlos Zago. E o mesmo treinador que se aventurar, eu acho que, se eu não me engano, no mundo asiático. Você acha que essas questões extracampos influenciam mais para que houvesse a possibilidade de rebaixamento dos 4 clubes que eu falei, ou você acha que apenas o futebol mal apresentado que ocasiona esta oportunidade? Pô, eu acho que ali na parte de baixo, cada caso é um caso, né? São situações à parte. No Goiás, eu vejo um time bem ruim, horroroso mesmo. Time que mais sofreu gols no campeonato, time que mais cede finalizações aos adversários. Time horroroso, de verdade. Eu acho que esse ano o Goiás tende muito a ser rebaixado. Tá apenas com 9 pontos, a gente já está entrando na 15ª rodada, o time está apenas com 9 pontos, uma situação bem complicada. O Bragantino, apesar de estar na penúltima colocação, vejo uma perspectiva de melhora no Bragantino, com o Maurício Barbieri, até fez um bom trabalho no Flamengo, tinha boas ideias de jogo, mas não conquistava título, né, foi mandado embora, mas eu acho que o Barbieri dos treinadores que estão ali na parte de baixo, eu vejo ele como o melhor treinador. Eu acho que o Bragantino teve um péssimo início mesmo, porém eu acho que nos últimos jogos o time vem jogando bem. Infelizmente, né, sofreu revés aí contra o Atlético Goianiense, que também é um time que vem bem. Infelizmente, né, o Bragantino tá ali nas últimas colocações, mas eu torço pro time subir. Eu acho que é um time que tem potencial. Eu gosto bastante do trabalho do Barbieri. Queria que o Bragantino tivesse mais para cima. Eu acho que tem condições, até porque ali a gente vê do penúltimo colocado, até fora da zona de rebaixamento, são apenas 3 pontos. Então acho que é algo bem palpável do Bragantino conseguir se livrar da zona de rebaixamento. O Coritiba, eu vejo um time bem ruim mesmo, bem na linha ali do Goiás, time que basicamente de destaque só tem o zagueiro Sabino, que joga muito bem na parte defensiva, cobra pênalti, que é um time bem ruim do Coritiba. O Corinthians tem essa questão financeira que você citou, tem a falta de futebol apresentado de alguns jogadores em específico. Bahia, o time contratou o Mano Menezes, né? O que você vai esperar muito do Mano Menezes? O time não é tão ruim do Bahia, mas foi um erro, né? Demitiu o Roger Machado. O Atlético Paranaense, né? Que é o próximo que está acima do Bahia. Eu acho que o Atlético Paranaense vem até demonstrando uma melhora nesses últimos jogos. Concordo que foi um erro a demissão do Dorival, né? Uma injustiça até, eu diria. Mas, né? Coisas do futebol, infelizmente acontecem essas injustiças. Eu acho que o Atlético Paranaense tá demonstrando um bom futebol para conseguir sair dessas últimas colocações e eu acho que não briga pelo rebaixamento. Antes da próxima pessoa falar, Honor, rapidinho, você acha que caso você torce muito que o Bragantino possa ter uma melhora aí no campeonato, mas o fato do Bragantino ter investido bastante em alguns jogadores, que foi o caso do Arthur, alguns outros jogadores que ele investiu bastante em jovens, você acha que o fato
fato do Bragantino não tá jogando bem, tá na zona do rebaixamento, meio que frustra a torcida? Um planejamento não deu muito certo, ou você acha que ainda existe um planejamento que possa dar certo? Olha, Enzinho, eu vejo da seguinte forma. Vejo que a torcida do Bragantino, mais os torcedores otimistas que visavam, sei lá, uma vaga na Libertadores. Mas eu acho que na maioria dos casos, os times que sobem da Série B têm que subir com a mentalidade de se manter na Série A. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Sobre a questão dos investimentos, Enzinho, os investimentos dessa franquia são desse nível. Os investimentos são em jovens jogadores, visando sim a entrega dentro de campo, porém também visando o valor em retorno, né? Ou seja, os jogadores vêm por um preço em tese baixo, apresentam um bom futebol e são revendidos por um valor mais alto. Então, na maioria das vezes, são jogadores que não estão prontos. O caso do Alejandro, por exemplo, ele não tinha condição de ser o 9 do Atlético Mineiro. Então, por que é que ele tem condição de ser o camisa 9 titular do Bragantino? Ele não tem condição de ser o camisa 9 de um time que vai brigar por vaga na Libertadores. Hoje ele ainda não tem essa condição. O próprio Arthur era um jogador que era contestado. Então, eu acho que esse tipo de investimento ele gera esse risco de os jogadores não apresentarem todo o seu potencial de começo, e pode ser, né, que o time sofra derrotas, caia na tabela, mas eu acho que com o trabalho do Barbieri, eu acho que o time tende a subir, sim. Eu concordo muito com o Naor sobre casos que ele falou, dos técnicos do Dorival e do Roger Machado, seria uma injustiça a demissão. Eu achei também que foi injusto com eles. Porém, do 15º ao 20º, todos já demitiram pelo menos um técnico desse Brasileirão, nesse início de Brasileirão. Vemos algo em comum, né, com todos eles. Ano passado, todos os rebaixados demitiram pelo menos 2 técnicos durante o Brasileirão. Dos critérios para você começar a busca pelo rebaixamento é demitir técnico. É claro que cada caso é um caso, tem técnicos que ficam insustentável você continuar com o cara, mas quando o time começa a ir mal, quando o time não vai bem, é culpa do técnico. Talvez o cara tá fazendo um trabalho a longo prazo. Talvez no começo do campeonato ele não responda, mas a longo prazo ele vai responder. Então não dá tempo pro cara trabalhar, e já traz outro. Aí não dá tempo pro cara trabalhar, já traz outro. E vai tentando, porque quer resultados rápidos, querem sair dessa situação rápida. E muitas vezes não dá certo isso. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui, o Goiás é um time, eu acho também um time péssimo, horrível. É horrível com horroroso. Mas eles têm 3 jogos a menos, né? Também tem esse critério. Porém, o Goiás conseguiu ganhar 2 jogos no campeonato. No campeonato, eles jogaram 12 jogos e ganhar 2 jogos é muito pouco, não tem nem como. Também eu tenho alguns dados do Corinthians. O Corinthians tá fazendo a pior campanha até agora, em questão de números, em questão de pontos. De 2006 pra cá, quando tem 20 times no Brasileirão, é a pior campanha da história do Corinthians. A pior tinha sido com 18 pontos, eu não me recordo o ano. No ano de rebaixamento, que foi 2007, o Corinthians fez 19 pontos. Na 15ª rodada ele estava com 19 pontos. E na atual tá com 15. Então é a pior começo de temporada pro Corinthians. Já demitiu o técnico, contratou o Mancini. Ele já tem alguma experiência em brigar por rebaixamento, essas coisas. Porém, eu vejo o Corinthians como um possível rebaixado, possível briga por rebaixamento. O Goiás e o Curitiba eu acho que é certeza de rebaixar. Eu acho que eles não vão conseguir escapar, é muito difícil. O Atlético Goianiense ele está um pouco mais acima, porém eu acho também que vai brigar por rebaixamento. Corinthians e Bahia também brigam. O Atlético Paranaense eu vejo como que vai ficar ali meio de tabela, água de salsicha, que não briga por rebaixamento, mas tem pedra de sapato nos grandes lá de cima, porque sempre tem um time que vai ter uma pedra no caminho dos grandes. Ou dos grandes não, que brigam por título, né? Que brigam por coisas maiores. Mas eu acho que o Atlético esse ano não vai feder nem cheirar. E falaram, né, sobre o Red Bull Bragantino, de ele estar brigando contra o rebaixamento. Eu imaginei isso, pra falar a verdade. Eu não imaginei brigar por Libertadores. Agora eu não imagino, até porque esse projeto da Red Bull, ele é a longo prazo. Você não vai achar que vai meter o dinheiro agora e achar que agora já vai render fruto, não. É como você falou, eles vão investir em jovens talentos, vão arrecadar dinheiro e pouco a pouco eles vão subindo no patamar. Foi assim com o Leipzig, foi assim com o Salzburg, enfim. Eu acho que tem que ter paciência com esse time do Red Bull Bragantino. Goiás e Coritiba, vocês já falaram, 2 times horrorosos, eu não sei, não são nível de primeira divisão, pra mim eles caem muito fácil. O Coritiba pra mim só tem o destaque do Robson e do Sabino. O Goiás, pra falar a verdade, eu por enquanto ainda não vi nenhuma qualidade. Sobre o Atlético Goianiense, eu achava que tava até fazendo um bom
trabalho se você for comparar a realidade do clube com o Mancini. Agora que o Mancini vai pro Corinthians, pra mim agora é uma incógnita. Esse Atlético Goianiense que já perdeu o Renato Kaiser, já perdeu o Jorginho pro próprio Paranaense. Enfim, temos que aguardar o Goianiense ainda. Sobre o Corinthians, é uma situação que depende de muita coisa. É ano de eleição no clube, é muita pressão da torcida, é muita dívida, falta de dinheiro, o time não rendendo em campo. Você vê um jogo do Corinthians, parece que eles não têm vontade de. Igual você via nos outros anos, talvez fosse um time abaixo tecnicamente, mas que compensava na vontade. Você vê que são jogadores que não se entregam. E agora com o Wagner Mancini, vamos ver se dá uma injeção de ânimo. Já o Paranaense perdeu muita peça, se comparado ao time do ano passado, perdeu muita peça mesmo, e não conseguiu repor a altura, nem mesmo o treinador. Teve o Dorival Júnior lá, que não deram tempo para ele, se a gente for considerar que ele passou muito tempo que ele tava com Covid, ele tava muito tempo de fora, e agora tá com o Eduardo Barros, aí vamos ver o que vai dar, mas eu acho que o Atlético Paranaense tá lá em 13º, 14º. O Bahia me decepcionou um pouco, né, pelo elenco que eles conseguiram montar, o Cleison, o Rodriguinho, Gilberto, Elber, Gregory, acho que Bahia dava pra jogar mais. Só completando aí que o Vitão falou, que o Goiás tem jogos atrasados, isso é pior ainda pro Goiás, né? Porque é o time que mais toma gol, mais sofre finalização, tendo jogos a menos. Imagina se tivesse a quantidade de jogos normais, né? No dia da gravação aqui ainda não aconteceu o jogo, mas um desses jogos atrasados do Goiás é contra o Flamengo no Maracanã. Ou seja, o Lanterna lutando contra um time que disputa o título na casa do time que disputa o título. Então a situação do Goiás é terrível. Pois é, eu vou falar sobre um assunto que percorre o futebol brasileiro há muito tempo. Nesta semana, mais um treinador foi demitido, que foi o caso do técnico Ramon Menezes, que era do Vasco. E contando com essa saída, 10 comandantes foram demitidos apenas neste Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Esse excesso de saídas se dá pela falta de qualidade que os treinadores brasileiros têm, ou o futebol brasileiro se baseia no imediatismo e não acredita no discurso que os comandantes devem ter um tempo maior para aplicarem suas filosofias? Eu acredito que é um pouco dos dois. Os técnicos brasileiros, normalmente, quando contratados, parecem que é mesmo as figurinhas. Sempre é os mesmos técnicos contratados quando tá na zona de rebaixamento. É a dança das cadeiras, né, Vitor? Isso. Tipo assim, é sempre os mesmos nomes, nunca muda. É o Ney Franco, é o Guto Ferreira, aquele Gilson Kleina, é sempre os mesmos, cara. Nunca muda, é sempre o Lisca doido também entra nesse meio. Então, é tipo assim, é trocar 6 por meia dúzia sempre. E os técnicos estão dando certo, que nem o Ramon tava dando certo no Vasco. A torcida do Vasco se empolgou muito, claro, porque um time que ninguém dava nada pelo time, conseguiu fazer um bom começo de campeonato, porém vai cair o ritmo, é natural. O Vasco não vai brigar por ti. Todo mundo sabia disso, menos a torcida do Vasco. Então, o Ramon perdeu 3 jogos, demitido. Não faz sentido. O cara ia tava fazendo um trabalho bom no Vasco. Provavelmente ele conseguiria uma Sul-Americana ali, uma vaga na Sul-Americana, talvez até uma pré-Libertadores, por que não? O Vasco tinha conseguido uma gordurinha no campeonato. O Ramon ia achar o futebol de novo que ele tava jogando, não ganhando de todo mundo, claro que não, mas ganhando de alguns pontos importantes. Eu achei uma injustiça gigante demitir ele. A mesma coisa do Bahia, o Roger Machado vinha de um trabalho muito bom, o time não tava rendendo, beleza, mas dá tempo pro cara. Ele vinha de um trabalho bom, o elenco do Bahia é bom. Aí vai lá e demite o cara e contrata. Não dá. Contrata o Mano Menezes, cara. Não tem cabimento. Não existe. Aí você vê porque o futebol brasileiro tá nessa situação. Não faz sentido. Então, assim, eu acho que falta, assim, os dirigentes dos clubes darem mais tempo pros treinadores e também tem essa questão dos treinadores serem muito fracos. A maioria, Mano Menezes, Ney Franco. Você pegar, meu, é tudo a mesma cara, é tudo os mesmos. Toda hora eu coloquei o Lisca no mesmo saco, porém, o Lisca fez um bom trabalho no Náutico, lá embaixo, fez um bom trabalho, tava fazendo um bom trabalho no Ceará, foi demitido também. É algo que não dá pra entender. Um time fraco, os times fracos vão bem um pouquinho, tipo, consegue respirar um pouquinho, e depois os caras já cortam, já. Tipo, começa a cair um pouquinho, o time já corta. Não tem como você querer que um Bahia dispute título. Não tem como você querer que um Vasco dispute título se você não dá peça pro cara. Então eu achei uma injustiça. Várias outras injustiças, como o do Dorival. Então o Brasil tem muito disso, não dá tempo pros técnicos. Também tem muitos técnicos ruins.
Então eu acho que tem um pouco dos dois. Eu concordo com o Victor. Realmente acho que em alguns casos as demissões são muito precoces. Ela, tipo, é o Ramon mesmo. Eu lembro que no começo a torcida do Vasco tirava onda, falava que eu tô ramonizado, ramonismo. Eu lembro de uma reportagem que mandaram no nosso grupo lá de uma menina que fez bolo de aniversário do Ramon. Então por que de uma hora pra outra o cara é um gênio, da outra ele não gosta, tem que sair fora? Então eu achei que foi precipitada essa demissão do Ramon. E aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura do a longo prazo igual tem na Europa. O Klopp, por exemplo, você vê o trabalho que ele faz no Liverpool. Ele fez só ganhar o título temporada retrasada. Ele está fazendo um bom trabalho. O Pochettino não ganhou o título e mesmo assim ele fez um ótimo trabalho no Tottenham. Vamos dando exemplo na Europa. O futebol brasileiro, ele escassa de bom planejamento, que é muito comum eu ver aqui no Brasil acontecer. Um time tem um técnico com uma proposta um pouco mais ofensiva. Não dá resultado, perde 3 jogos, é demitido. Aí traz um técnico com uma mentalidade completamente diferente. Aí como que você vai seguir um trabalho assim? Não tem raciocínio, lógico. No São Paulo demitiu o Aguirre, que tinha uma proposta defensiva, aí foi contratar, aí deixou o interino lá, que agora me esqueci o nome, agora que tinha a proposta ofensiva e tá. Jardine. Aí depois foi o Jardine, o Jardine, aí viram que não foi muito bem, aí contrataram o Cuca depois, que não é lá aquelas coisas ofensivamente. Então assim, de onde que tá o nexo do trabalho? O que o time quer? É uma coisa que às vezes não me desce. Eu concordo totalmente com os amigos. Aqui no Brasil tem muito essa questão de resultado, porém, às vezes até o resultado é meio hipócrita, né? Porque assim, no ano passado, na temporada passada, o Vasco terminou na 12ª colocação do campeonato e tava tudo bom. O Vanderlei Luxemburgo era um gênio. E nessa temporada o Vasco ocupa no momento da gravação a 10ª colocação com um jogo a menos e o Ramon é ruim. Não dá para entender, como o Vini citou, tinha matérias, ramonismo, tô ramonizado, tudo isso, e o treinador é mandado embora após uma sequência de derrotas, né? Tudo bem que nesse meio tempo também teve a eliminação na Copa do Brasil, que também dá uma balançada, mas não pode ser assim, né? Não pode as derrotas falarem se o cara é ruim e as vitórias decretarem que o cara é bom. O jogo, querendo ou não, ele vai muito além do resultado. Se a gente ficar só no resultado, não tem pra que fazer alguma análise ou fazer nada do tipo. Quem ganhou é bom, quem perdeu é ruim. Isso é muito simplista. Concordo totalmente com os amigos na questão de injustiça, principalmente do Dorival Júnior, técnico que foi aferido da doença aí, né? Que devastou o mundo aí, travou o mundo todo, e agora virou crime você ser infectado pelo coronavírus. Não faz sentido algum isso. Então é bem complicado essa questão de resultados, essa questão de panelinha até dentro dos grupos. E também tem muito da questão que o Victor falou sobre a qualidade dos técnicos. Sabe que uma hora ou outra o Vanderlei Luxemburgo vai ser mandado embora do Palmeiras, só tem que saber o momento. E aí eu te pergunto, qual que é o nexo, né? É um treinador que na temporada passada brigou para não cair e nessa temporada é contratado por um time multimilionário aí, que tem a obsessão de ser campeão continental. Então, qual que é a lógica dos dirigentes de contratarem um treinador desse calibre, né? Ainda colocando mais um ponto, tem muita questão do mais barato, né? A gente sabe que o futebol movimenta muito dinheiro e muitas vezes os dirigentes escolhem o mais barato, né? A gente tinha a opção, por exemplo, tudo bem, vamos deixar de lado todas as coisas erradas. O Palmeiras tinha a opção de contratar o Jorge Sampaoli, mas não, preferiu contratar o Vanderlei Luxemburgo e tá dando os resultados que já eram esperados. Agora, caindo da primeira para a segunda divisão, a situação do Cruzeiro tá horrorosa. Muitos atleticanos devem estar soltando fogo, vendo que são líderes do Campeonato Brasileiro e o maior rival tá na zona do rebaixamento da Série B, tendo um dos fortes candidatos a cair para a terceira divisão, talvez possa pagar essa dívida que o Fluminense participou, mas não pagou, mas essa é uma outra questão que poderíamos falar mais para frente, ou que não podemos falar porque está muito claro, mas enfim. Falando sobre o Cruzeiro, tá uma bola de neve, tá um absurdo. Nessa semana viralizou uma entrevista que o Fábio deu após um jogo contra o Sampaio, que ele chamou a responsabilidade, falou que quem fez a proeza de criar essas dívidas e os jogadores que não atuaram bem no passado foram embora, enquanto alguns estão lá pagando pato, ouvindo o protesto da torcida e tal. Tá um cenário improvável para o Cruzeiro voltar para a Série A. Gostaria de saber de vocês que este momento negativo que vive o Cruzeiro,
é mais relacionado apenas às 4 linhas, futebol, só o futebol que é ruim, ou as dívidas pesaram mais, essa bola de neve, para que cria essa bola de neve, para que o clube celeste esteja mais distante de voltar para a elite nacional? Bom, já começando pelo fim, diria assim, eu opino aqui que o Cruzeiro não vai conseguir o acesso, tem que fazer uma campanha de campeão para conseguir o acesso para a primeira divisão novamente. Então, já analisando pelo lado de que o Cruzeiro realmente vai ficar na Série B, isso se não cair para a Série C, né? O caso mais triste para a torcida cruzeirense. No começo da temporada passada, o Cruzeiro era um time muito forte, vinha de um bicampeonato de Copa do Brasil, o Cruzeiro fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e era um dos melhores times brasileiros, até começar essa bola de neve. Então acho que o pontapé inicial foi realmente extracampo. Só que aí, após o extracampo, já juntou tudo nessa bola de neve, né? Já virou dentro das 4 linhas, com fora das 4 linhas, crise, brigas, troca treinador e tudo junto. Resultou na queda e agora resulta nesse péssimo desempenho do Cruzeiro na Série B. O técnico Ney Franco também já foi demitido na Série B. Então eu acho que o Cruzeiro tem que abrir muito o olho para não ser rebaixado para a Série C. Eu acho que é uma situação muito complicada que a torcida não esperava, que eu acho que pode se agravar mais se não tiver os devidos cuidados. Sobre a questão do Fábio, eu fico dividido em uma questão. Assim, o Fábio, ele, querendo ou não, ele não tem autonomia sobre as decisões do clube. Porém, quando o clube contratava jogadores e não pagava, quando o clube fazia as coisas por baixo dos panos, digamos assim, Fábio, na sua parcela, na parcela que cabe a ele foi conivente. Foi até resgatado o post do Fábio elogiando a diretoria que rebaixou o time, porque o Fábio renovou o contrato com essa diretoria, né? Então fica um fio de hipocrisia, né? Porque o Fábio, no momento que foi para renovar o contrato dele, para subir o salário e tudo isso, o Fábio estava junto no barco. O Fábio era o líder, era o capitão, era tudo isso. Então, no momento que o time é rebaixado, aí ele chuta o balde, critica a diretoria, critica todo mundo, sendo que ele também tá no meio, né? Ele também tem a parcela dele de culpa. No momento das conquistas, né, que o Cruzeiro contratava de qualquer jeito, que o Cruzeiro gastava o dinheiro dele de qualquer jeito, né? Ninguém olhou para nada, né? Tava tudo certo, tudo lindo. Enquanto tá ganhando, tá tudo bonito. Quando começa a perder, é a questão do resultadismo que falamos na questão anterior, que o time começa a perder e a bomba estoura para todo lado, né? Então acho que também tem um pouquinho de hipocrisia na parte que cabe ao Fábio. Eu concordo com o Naur nesse sentido que ele falou do Fábio. Eu ia falar a mesma coisa antes, mas ele já falou. Mas enfim, o Fábio teve quantas oportunidades de falar sobre essa situação antes e não falou. Realmente ficou quieto, aceitou e pronto. Vendo a diretoria que é salário na bunda, gastar dinheiro que não tinha, planejamento péssimo, mesmo ganhando 2 vezes a Copa do Brasil de forma assim, consecutiva e que é uma premiação que dá muito dinheiro, né, a Copa do Brasil, que dá 50 milhões, se não me engano. É a premiação que mais dá dinheiro mesmo. E é nessa linha aí que você falou, Vini. Se tiver contratando tudo errado, tiver fazendo tudo por debaixo dos panos e ganhar e renovar o salário do Fábio, tá tudo bem. Postzinho no Instagram. A diretoria é maravilhosa. Aí se perdeu, foi rebaixado, a diretoria não presta. Exato, é o que eu falei anteriormente aqui no próprio podcast mesmo, que aqui no Brasil a gente não prioriza o a longo prazo, a gente não prioriza, tipo, eu vou gastar loucura agora, vou meter um monte de jogador caro com salário astronômico para ver se eu ganho alguma coisa, e você fica pensando na premiação já, ó. Pelo menos a torcida vai ficar feliz. Mas só que às vezes os dirigentes eles não pensam. E se a gente não ganhar? Aí arrebenta as contas, arrebenta o ambiente do clube. Tudo que aconteceu com o Cruzeiro, né? Agora não tem dinheiro, acho que nem para pagar um pão de forma com o iogurte para os jogadores. Mas já agora, por causa da pandemia, da pausa do futebol, então sem recurso nenhum, eu não vejo o Cruzeiro indo para a Série A de forma alguma. Tem que ter um milagre mesmo para eles subirem. Porque você pensa assim, ó, eu quero melhorar meu time para subir. Com que dinheiro? O Cruzeiro não tem dinheiro. Sim, é zero. Tem dívida na FIFA. Perdeu ponto na FIFA por causa de dívida. Então, assim, a situação do Cruzeiro é péssima, do péssimo. E esse presidente novo aí, o Sérgio, não vem fazendo bom trabalho de recuperação do Cruzeiro, não vem tendo bons frutos. E uma coisa que eu gostaria de constatar, que a torcida do Cruzeiro, de certa forma, alguma parte foi conivente com isso. Eu lembro quando saiu a matéria no Fantástico, muita gente queria falar:
Ah, a Globo lixo, quer acabar com o Cruzeiro, não sei o quê, o Cruzeiro é maior que isso. Tem até aquela foto que viraliza, né? Quando o trabalho vai bem feito, a inveja é pesada, com foto do Itaí, do Wagner Pires. Eu sinto dó da torcida, mas dos dirigentes eu não sinto nenhuma. A gente trabalha com números, né? Nossos amigos falaram aí que uma recuperação precisa ter uma recuperação de campeão e nunca na história da Série B, disputada com 20 clubes, nunca um time que estava na série, na zona de rebaixamento, na 15ª rodada, nunca um time que estava na zona de rebaixamento conseguiu acesso. Então, se o Cruzeiro conseguiu acesso para a Série A, será histórico, será algo memorável. Porém, eu acho muito difícil isso acontecer. Outro dado que eu tenho aqui que talvez deixe os torcedores cruzeirenses meio apreensivos é que 61% dos times que estão na zona de rebaixamento da 15ª rodada, que é a que a gente tá na Série B, 61% dos times caem para a Série C. Eu não tô falando que o Cruzeiro vai cair, não, mas é bem perigoso, porque o Cruzeiro vem jogando e não consegue resultado de troca de técnico, e ele tá fazendo o mesmo caminho que fez ano passado, troca técnico, isso, tá se repetindo, porém, não mais na elite do futebol brasileiro. É preocupante. Eu tenho pena dos torcedores cruzeirenses, porque ver o seu time se desmontando, se desmantelando, é bem parecido com o caso da Portuguesa, porém o Cruzeiro é bem maior que a Portuguesa. Em questão de títulos, em questão de estádio, tudo, em questão de torcida, porém é uma coisa que não é campo, não é um time que tá jogando mal, mas é extracampo. O extracampo pesa muito mais. Time que ano passado, poxa, tava na Libertadores e esse ano tá amargando a zona de rebaixamento da Série B. O meu palpite é que o Cruzeiro não deva cair para a Série C, deve sim permanecer na Série B, não caia e também não suba. Eu acho que não tem forças para fazer essa super reconstituição aí, essa super remontada aí, né? E tem que sair de um extremo baixo para ir do Z4 para ir pro G4. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu Eu já não penso vejo. que, assim, se o Cruzeiro conseguir esse negócio do acesso para a Série A, não fez mais que a sua obrigação, porque eu acho que o torcedor celeste deve estar em pânico. Eu não vejo a hora do Cruzeiro pegar o Paraná pra melhorar no Paraná. A gente acabou de tomar 4 do CSA. Não vejo a hora Nossa. do Paraná enfrentar o Cruzeiro pra gente ver se a gente melhora na tabela, continua lá no G4, enfim. Falando, hein? Estamos aqui na Série B. Se o Cuiabá subir para a Série A, vou comprar a camisa do Cuiabá, que é bonitona, irmão. Ó, camisa do Cuiabá top. É isso aí, bora Cuiabá. Por favor. Enfim, vamos para o nosso último tópico para encerrar. Vamos falar sobre Copa do Brasil. O Fortaleza irá receber o São Paulo no Castelão nessa quarta-feira. Eu não sei por que a CBF quis colocar esse jogo, adiantar esse jogo, mas é uma coisa da CBF. Mas eu vou fazer uma pergunta para geral. Tá com o Vini, o nosso defensor do dinismo, que também é um grande fã do Rogério Ceni. Eu acho que todo torcedor que se preze deve ter um pouquinho de simpatia pelo Rogério Ceni, e muitos esperam um encontro entre Rogério Ceni e São Paulo em partidas de mata-mata, né? Porque para muitos Rogério Ceni é ídolo do São Paulo, inclusive para mim ele é o maior jogador do São Paulo. E eu quero saber de vocês acreditam que o trabalho estável do Rogério Ceni no Fortaleza, o fato dele trabalhar com mais tranquilidade, o time entender a sua filosofia, possa se sobressair sobre o trabalho ainda questionável de Fernando Diniz no São Paulo? Ou pode ser aquela velha história que um parceiro aqui que está nesta chamada não concorda, a camisa pode pesar? Ô, Izinho, eu acredito que assim, ó, eu acho que o São Paulo passa nesse confronto, sabe? Mas acho que vai suar muito. O Rogério virou um baita no treinador, para não falar palavrão. Ele tem uma diretoria lá no Fortaleza que dá sustentação pro trabalho dele, que dá confiança, que dá, sabe, que defende ele lá. O Rogério sempre tem uma autonomia absurda dentro do Fortaleza, ele manda praticamente quase tudo lá dentro. Ele tem controle de muita coisa, então, coisa que o senhor Leco não deu aqui no São Paulo, né? Para que ele pudesse gerar o trabalho dele aqui no time. Qual que é o maior ídolo da história? Para mim, contestável que o Rogério seja o maior ídolo da história do São Paulo, mas o São Paulo realmente vem de uma diretoria péssima, vem do Fernando Diniz, que para mim tem um trabalho muito contestado, vem mais de um ano no São Paulo e ainda não vem dando
dando as caras deles no time. Porém, eu acho que o São Paulo passa por elenco mesmo. Nem falo camisa, porque eu acho que São Paulo na Copa do Brasil parece time pequeno, não entendo. Já perdeu para Juventude, para Bragantino, enfim. Mas acho que o São Paulo passa no sufoco e nas quartas vai levar pau. Eu acho que esse jogo vai ser bem interessante, porque é um confronto de técnicos, como eu até disse anteriormente, são técnicos da nova geração, que é o Rogério Ceni e o Diniz. Esse é um jogo bem interessante, porque vai ser a disputa entre técnicos. Como eu citei antes, são dois técnicos dessa nova geração que precisa mostrar serviço, precisa ganhar títulos, né? E a Copa do Brasil, eu acho que é um dos títulos, um dos mais charmosos aí. Eu gosto muito da Copa do Brasil. Rogério Ceni, de um lado, que ganhou do Atlético Mineiro, líder da competição, com um jogador a menos, um time que tem uma defesa bem sólida. Se pegar em casa, sofreu muito pouco gol. O São Paulo é um time que foi eliminado da Libertadores, vai entrar na Sul-Americana, talvez, se empatar ou ganhar do Binacional. Porém, é um time que vem sendo contestado, o Diniz vem sendo contestado. Ganhou o Clássico no sábado, deu um up, deu uma sobrevida ao São Paulo, deu um ânimo. Então eu acho que vai ser um duelo bem interessante. Os dois times vêm. Fortaleza vem de um empate contra o Curitiba, Paulo vem de uma vitória em Clássico. Então vai ser um jogo bem interessante. Os dois tricolores aí vindo jogar. Eu acho. Primeiro jogo, eu acho que o São Paulo consegue um empate aí 1-1 lá em Fortaleza. Em casa consegue a vitória de 1-0, 2-1 aí. Bem sofridinho, né? Como os São Paulinos gostam. Eu acho que o São Paulo passa. Bom, eu concordo bastante com os amigos aí. Eu acho que o jogo vai ser bem truncado, né? O Fortaleza tem essa característica de boa defesa, né? A segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Fortaleza vai vir bem fechado para os jogos, né? E o São Paulo, eu imagino que retenha mais a posse de bola, seja jogos, confrontos de poucos gols. Mas eu também acredito na classificação do São Paulo. Tá, uma coisa a mais? De lembrança, acho que foi o nosso terceiro podcast que a gente gravou. Eu afirmei que o São Paulo ia ser eliminado na fase de grupos. Alguém lembra? Eu lembro. Falar que esse time. Eu previ que esse time, na verdade, esse time não tem competitividade, pelo menos não agora. Que esse time ia amarelar, capipocar. E perdeu de um jeito ridículo na Libertadores para LDU e pro River Plate, não jogando absolutamente nada. Ô Vini, nós podemos resgatar também só seus fracassos e não só seus sucessos? Eu também ia lembrar do Liverpool aí. Errar faz parte, né, gente? Mas acertar é bom citar, né? Acertar é bom citar, né? Não sou bobo. Alguém foi desmascarado, hein? Bom, fica o asterisco aqui, né? O nosso amigo foi citar um acerto, nós citamos um errinho só pra ficar no 0-0. E ele empatou. Mais cedo eu tinha falado que a CBF foi meio que incoerente por ter antecipado o jogo do São Paulo contra o Fortaleza. E o Vitor tinha resgatado uma informação pra gente, que foi por conta que a data deste confronto chocaria com uma suposta partida do São Paulo na Sul-Americana. Porém, o São Paulo ainda não está classificado para a Sul-Americana. Eu acho que eles acreditam tanto que o São Paulo vai ganhar do Binacional e eles mesmos acham o Binacional ruim e já colocaram o São Paulo na Sul-Americana. Então, não sei o que aconteceu, se eles tiveram uma mãe de Naí para eles presumirem este tipo de confronto, né? CBF e Conmebol, vocês sabem como é que é. Mas é isso. A gente encerra o papo de hoje. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês arriscam um placar do jogo de quarta-feira? Eu arrisquei, né? Falei 1-1 aí, já falei o placar que eu acho. Aí fica com meus colegas aí, falarem o que eles acham. Fala aí, Vini, o que você acha? Eu arrisco 2-1 pro Fortaleza agora. E no Morumbi, São Paulo vai fazer 2-0. Olha, eu não sou muito fã de arriscar placar não, viu? Mas eu chuto um jogo de poucos gols, cara. Eu não sou muito bom em acertar placar, não. Beleza, então. Eu agradeço aos meus colegas, meus parceiros aí, que sempre com essas opiniões sucintas e cada vez mais certeiras. E agradecer a você, ouvinte, por ter ficado até o final conosco, ter escutado nossas opiniões. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, se você quiser sempre se manter antenado no mundo esportivo aí. A gente vai se encerrando e eu agradeço novamente pela audiência, tudo bem? Até a próxima edição e muito obrigado.